Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que nos dá a vitória, né? Verdade. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Na realidade, nós vamos estar lendo aí alguns versículos. Deus, aleluia. Da palavra do Glória a Senhor. Deus. Neemias fica antes de Salmos. Depois de Segunda Crônica, Esdras, aí vem Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Todos encontraram, amém? Amém. Faz amém. Glória a Jesus. Aleluia. Não vai fazer igual o irmão lá que perdeu dinheiro no livro de Sofonias. É verdade. Você viu o pastor falou? Perdeu Sofonias, aí pronto. Neemias capítulo 2, o versículo 4. Vamos ler alguns versículos aqui, tá? Capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E o versículo de número 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus e quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora no capítulo 6,
e o versículo de número 3, para nós finalizarmos. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. Estou com saudades do pastor Erivaldo, né? O Erivaldo está fazendo falta. Saudade do servo de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Neemias, ele é um livro muito especial, entre outros, claro, mas porque ele fala da reconstrução de Jeremias. Nós falamos aqui a semana passada sobre o povo que foi para a Babilônia, né, e voltavam, cantavam os hinos quando voltavam, diziam que grandes coisas Deus fez, né? Mas essa parte aqui, que também fala de uma parte que ainda o povo está cativo, que ainda o povo está exilado, fala do início do retorno. Veja bem que Neemias, que o nome dele quer dizer Jeová consola, né? Nós aprendemos muitas lições aqui com Neemias, irmãos. É por isso que nós lemos aqui variados textos, versículos aqui, né? Para nós entendermos melhor a história de Neemias. E qual que é a importância de Neemias, irmão? A importância de Neemias, porque ele trata do início do retorno, da reconstrução do muro e do retorno, né? E essa data ela é muito importante, né? Que é uma data mais ou menos por volta de 445 a.C. É uma data importante, né? Por quê? Porque essa data, irmãos, eu quero uma oportunidade aqui, até que eu vou conversar com o pastor Nerivaldo, para nós falarmos sobre as 70 semanas de Daniel. Né? Então, para você entender as 70 semanas de Daniel, você precisa entender essa data aqui, porque ela começa justamente nessa data. Né? É quando se dá a ordem para começar a reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa data ela é super importante, irmão, porque ela revela o tempo das 70 semanas, que são as últimas semanas do povo na terra, né? Então são o tempo que na realidade essas 70 semanas são 70 semanas de anos, né? E que no caso daria 490 anos. Ela conta o início, né, da profecia de Deus e do tempo, né, que a igreja vai estar aqui na terra. Então, se nós estudarmos as 70 semanas, nós vamos entender o livro do Apocalipse, nós vamos entender toda a escatologia bíblica, né? Todo o tempo do anticristo na terra, todo o tempo dos 7 anos de tribulação, está tudo inserida nas 70 semanas. E tudo começa aqui, 445 a.C. Aqui é o começo de tudo, né? O princípio do fim, né? Então, a história ela é muito interessante. Então, Neemias, veja bem que nós lemos aqui alguns textos, né, sobre Neemias pedindo ordem ao rei para que ele pudesse reedificar os muros de Jerusalém. E tudo começa no capítulo 1, quando Neemias
recebe visitas de alguns discípulos, de alguns judeus, né, que vieram visitá-lo ali, e Neemias desempenhava uma função importante ali no reino. Ele era copeiro do rei. É verdade. Ele era responsável em experimentar o vinho do rei, saber se era de boa qualidade e também saber se o vinho não estava envenenado, né? Então ele era um homem de confiança, ao mesmo tempo era um cobaia, né? Porque se não tivesse envenenado, ele ia embora, né? Então ele era um homem de confiança do rei. E então, quando ele perguntou para aqueles que vieram visitá-lo ali no palácio, como estava, porque os irmãos sabem que Israel foi levado cativo, mas não foi na totalidade de 100%, ficou ainda um povinho lá em Jerusalém, que foi os que ficou cuidando da terra, né, plantando ali, tal, uma coisinha ou outra, e que ficou ali pela terra. Então, quando Neemias perguntou como que estava lá, aí o visitante, né, o Anani, falou para ele, rapaz, nosso povo está jogado às traças, né, está tudo derrubado, o pessoal está todo mundo envergonhado, porque os inimigos passaram por lá, levou todo mundo cativo, os muros estão tudo derrubados, né? As portas foi colocado fogo, o negócio não está bom lá não, né? E aqui entra a primeira lição que eu aprendo com Neemias, que Neemias, por ele ter uma posição confortável, né, ali no palácio, fazer o quê, né? Vamos orar, né? Não é assim que ele fala? Irmão, tá tudo difícil. Vamos orar, irmão. Né? É assim, né, que ele fala, né? Mas ele não. Neemias, ele teve empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. Aleluia. Ele viu a tristeza, o sofrimento daqueles que estavam lá em Jerusalém, do povo que ainda restava lá. Ele sentiu ali a dor daquele povo, da sua nação. Então ele teve ali, além de preocupação com a cidade, ele também se colocou no lugar do povo. Mas não ficou só nisso, né, irmão? Não ficou só nisso. Então ele também era um cativo, né? Ele estava ali. Mas como ele era um homem de confiança ali do rei, né? Ele, diante dessa notícia, ele foi orar. A Bíblia fala que ele orou a Deus, que ele pediu ali orientação ao Senhor, e tudo começa na oração, irmão. O problema nosso, sabe o que é, irmão? Que a gente, às vezes, quer tomar atitude sem antes orar. Entendeu? Eu estava conversando com um amigo meu por esses dias, né? E eu estava falando justamente isso para ele, porque ele queria tomar uma decisão. Eu falei, rapaz, é melhor você orar, né? Ora, espera um pouquinho, se acalma, né? Antes de você tomar essa decisão. Porque nós, irmãos, nós somos propensos a isso, a tomar decisões sem orar e nem consultar a Deus. Mas Neemias, ele orou ao Senhor, ele pediu direção a Deus. Ele apresentou a Deus aquela tribulação, aquele problema. Ele apresentou diante de Deus. Mas não ficou somente na oração. Aí entra também a atitude. Porque quando ele chegou diante do rei, e que o rei falou, rapaz, está meio triste hoje, né? Está meio cabisbaixo, semblante baixo. O que aconteceu, né? Aí ele contando a história para o rei, né, sobre o povo dele, miséria, vergonha, lamentação, choro, né? Então, falou aí, o que você quer? Né? Aí entra a atitude, né? Fala, me dê carta, né, para que eu possa ir lá e começar a reconstrução dos muros, né? Então o rei, para não ganhar um tempo aqui, o rei então lhe deu essas cartas e Neemias então foi ali para Jerusalém, né?
Então, primeiro, empatia. Segundo, oração, né? Terceiro, atitude, né? E quarto, Neemias foi lá para Jerusalém, para a sua cidade. Mas Neemias não contou para ninguém o seu propósito. Não fale para ninguém, não. Entendeu? O propósito que Deus colocou no teu coração. Entendeu? Não fale para ninguém aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque o inimigo ele pode ouvir e começar a colocar empecilho na sua frente. Começar a colocar embaraços na sua frente. Entendeu? Ore somente a Deus. E se for possível, irmão, alguns assuntos, apenas ore em pensamento ao Senhor. Porque Ele vai ouvir a tua oração, mesmo que ela seja em pensamento. Porque o inimigo está à espreita para ouvir muitas vezes o seu clamor e colocar embaraço na sua frente. Colocar empecilho para que você não avance. Entendeu? Aleluia. Não fale para ninguém. Foi o que Neemias fez. Ele foi caladinho. Nem os que estavam com ele sabiam. Vamos ali. Mas fazer o que, Neemias? Não, vamos ali ver um negócio, rapaz. Vamos lá. Aí foram lá, olharam. Entendeu? A Bíblia fala aqui que Neemias ficou 3 dias observando. Entendeu, irmão? Você tem que saber observar os obstáculos que estão na sua frente. Entendeu? Para que você se direcione de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira certa, para que você alcance a vitória. Então, Neemias não falou para ninguém, ele apenas observou como que estava a cidade. Ele viu os pontos que ele precisava. E Neemias viu então, irmão, que o que ele precisava fazer primeiro era reerguer os muros de Jerusalém. Que não adiantava arrumar as casas bonitinhas, colocar o telhado, se o muro está por terra, irmão. Entendeu? A proteção é o muro, né? A proteção da cidade é o muro. Então, Neemias falou, nós vamos começar então pelos muros de Jerusalém. Então, quando Neemias começou então, irmãos, aí Neemias começou a enfrentar dificuldade. Aí os inimigos se levantam, irmão. Porque todas as vezes que você começa a reconstruir, diga-te aqui de passagem, que a reconstrução é muito mais difícil do que você construir. É muito mais fácil. Entendeu? Porque quando você constrói, você pega ali e já levanta e pronto. Mas a reconstrução, você tem que arrancar o que já estava. Entendeu? Você tem que separar o que é velho. Você tem que colocar de lado o que não presta. Então, a reconstrução, não, ela é muito mais difícil do que a construção. Dá muito mais trabalho, por isso que ninguém quer mexer com reconstrução, mano. Ninguém quer mexer, ninguém quer reconstruir. A pessoa fala, é melhor jogar no chão logo isso aqui e fazer de novo, né? É assim que o povo fala. A reconstruir dá trabalho, né? E a nossa vida, irmão, não é diferente. Porque é assim, irmão. Eu falei aqui a semana passada que nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores mesmo, né? Muitas vezes o inimigo ele entra e pisoteia, porque muitas vezes nós damos lugar. O inimigo entra e faz arruaça, entendeu? Porque nós abrimos espaço para ele, né? Então ele joga tudo no teto, mas nós não podemos ficar, né, com aquela situação, viver e aceitar aquela situação. Nós precisamos reconstruir. E às vezes, todos os dias, irmão, nós precisamos reconstruir algo na nossa vida. Porque às vezes, todos os dias, o inimigo derruba algo na nossa vida. Entendeu? Às vezes, o inimigo entra e joga por terra algo, nós precisamos reconstruir aquilo. Colocamos novamente os muros de pé. E dá trabalho, irmão. E por quê? Porque o inimigo não quer que você reconstrói. O inimigo quer que os teus muros estejam caídos no chão. Porque aí ele tem livre acesso. Verdade. Quando você não tem muro, irmão, o inimigo ele tem acesso, ele entra.
né? Ele faz o que quer, mas quando existe muro, aí fica mais difícil. Então, quando Neemias começou a reconstruir o muro, então os inimigos se levantaram, né? Tobias, Sanbalat, são 3, e Gesem, né? São 3. Eles se levantaram, eles ficaram irados. Ele falou, não, que isso? Vai reconstruir os muros? Por quê? Porque o nosso inimigo quer que o muro fique caído. É verdade, com certeza. Entendeu? O inimigo nosso, irmão, quer que a tua vida esteja lá embaixo. Entendeu? Que você esteja sucumbido em meio aos problemas, né? E viva assim. Né? Mas, através de Neemias aqui, nós aprendemos essas lições, irmão. Né? Que ainda que o inimigo ele se levante, teve uma parte aqui que eles tiveram que trabalhar no muro, né? Com a espada numa mão, né? E a colher de pedreiro na outra, né? Então fazendo a obra, mas com a espada na mão, né? Então existe esse momento, irmão, que Neemias ali, ele precisou, né, dividir o turno, noite, dia, né, revezar, né? Então Neemias ele mostra também uma liderança forte, entendeu? Ele mostra aqui que ele era um líder também, né? Não somente de falar, porque às vezes a pessoa faz isso, faz aquilo, né? Faz aquilo outro, não, mas ele entrava no meio, metia a mão na massa, vamos lá, que o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos ajudar a erguer os muros, né? E quando os inimigos se levantaram contra ele, né? E diga aqui, irmãos, que é interessante, porque eles usaram até mesmo o nome de Deus. Olha, vinde, vamos congregar, que Deus tem uma palavra, a missionária falou dos profetas, né, irmão? E é verdade, irmão, entendeu? Às vezes, né, hoje a igreja está muito mais sólida, né? Mas teve uma época, ainda por aí, né? Que o povo ficava correndo atrás de profecia. Bom, se Deus quiser falar com você, irmão, você pode ficar tranquilo. Deus vai falar. Deus vai enviar um profeta na tua casa, vai bater lá, falar alguma coisa para você, vai te encontrar na rua, né, no mercado, no trabalho, dentro da igreja. Você pode ficar tranquilo que Deus te acha, irmão. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você passa, né? Deus não é igual os cobradores, né? Em casa lá. Não tá! É assim? Não, Deus ele te acha. Né? Então, eles usavam, vamos congregar, vamos buscar a palavra. Tinha profetas que usavam o nome de Deus, eles vão te matar, você vai morrer, né? Você vai ver, né? Deus manda falar para você que você vai morrer. Porque a maioria dos profetados é mais ou menos isso aí, né, irmão? As palavras é mais ou menos isso aí. Irmãos, a maior profecia, eu creio também em profecia, eu creio nos dons espirituais de Deus, entendeu? Mas a maior profecia está aqui, irmão. A maior profecia que Deus pode falar para você, que aqui ela te instrui mesmo. Aqui não erra, não. Aqui não é coberta, não. Entendeu? Ela estava vendo a história de Davi esses dias. Aí a minha esposa falou assim, mas por que né, que Deus fez isso com Davi, né? Porque Davi não era o amado dele e tal. Eu falei, mas Deus não encobre os erros de ninguém. Entendeu? Se você errou, você é pecador. Diante de Deus você está em pecado. Ponto. O homem segundo o coração de Deus. Tudo bem, mas se errou, é o pecador. Entendeu? Então, Deus, a Bíblia, o lindo da Bíblia, irmão, é que ela não fala só as qualidades da pessoa. Ela mostra também os defeitos. Mostra os defeitos de Abraão, mostrou o defeito de Moisés, mostrou o defeito de Davi, mostrou o defeito de Samuel, mostrou o defeito de Eli. Entendeu? Ela mostra, entendeu? Assim como mostra as qualidades. Então, quando aqueles homens usaram ali o nome, né? Não, vamos lá congregar. Aí Neemias falou, não,
nós estamos fazendo uma grande obra. Posso descer não. Seus inimigos vão querer que você pare. Você pode ter certeza disso. Seus inimigos vão querer que você estacione. Não, que isso? Para que ir lá naquele culto hoje? Né? Para que fazer a oração? Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência, né, a ficar no comodismo, irmão. Tremenda. Entendeu? É tremendo. Como é gostoso ficar dentro de casa, os pés em cima assim de alguma coisa, no sofá, né, irmão? É gostoso, né? Muito bom. Nós temos essa tendência de comodismo. E hoje eu estava lendo uma palavra que Jesus falou: olha, vou te avisar, vocês são meus discípulos e tal, mas vocês vão enfrentar tribulação, não tereis aflições, eles vão tentar matar você, vão perseguir, vão prender, né? Mas é assim, entendeu? E às vezes por nós estarmos no comodismo, nós não queremos isso. E aí, irmãos, nós viramos um povo que crê num evangelho, que serve, né? Ou prega um evangelho que é um evangelho meio misto, meio mesclado, sabe? Que não é o genuíno. Aí nós começamos a falar: não, Jesus é amor, é bênção, é só vitória, irmão, é só prosperidade, receba, e aí nós pegamos isso daí, só queremos viver isso. Aí quando levanta as tribulações, os inimigos começam a se levantar, aí nós queremos voltar atrás, queremos desistir, queremos deixar de fazer a vontade do Senhor. Mas Neemias, ele falou: não vou descer daqui, não vou parar a obra, não vou parar de reedificar o muro. Não pare, irmão, por nada. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Não pare de reconstruir o muro. Não pare de orar pelo teu marido. Não pare de orar pelo teu filho. Não pare de apresentar a tua família na mão do Senhor. Não pare, porque o inimigo ele quer fazer você parar, mas você vai fazer como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Aleluia. Jesus, é dessa forma, papai. Glória a Deus. Aleluia. Para nós finalizarmos, você não pode descer, porque senão você vai estar se igualando ao mesmo nível do seu inimigo. O inimigo ele tem que olhar para você assim, ó: vamos lá, desce. E você, o quê? Não, porque Deus te colocou numa posição, mano, de destaque. Entendeu? Deus te colocou no alto. Aleluia. Deus te colocou em uma cadeira, irmão. Entendeu? E você não pode descer ao nível dele. É verdade. Né? Ao nível dele. Eu fico pensando, irmãos, algumas situações que a gente vê por aí, das pessoas que ficam se rebaixando, irmão, se colocando na mesma posição do ímpio, e batendo boca, e guerreando com as próprias mãos. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer uma obra excelente, entendeu? E ainda que o inimigo se levante, você tem armas, mas não armas mundanas, armas espirituais que Deus te colocou na sua mão para você vencer ele. Aleluia. Não desça da sua posição, mas permaneça aonde Deus te colocou, né? Então, para nós finalizarmos, né? O capítulo 6 e o versículo 15, Glória a Deus, aleluia. que diz assim, Louvado ó: seja Deus. acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, Jesus. em 52 dias. Ele será Você sabe o que é isso, irmão? 52 dias. Entendeu? 52 dias. É que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa assim, né? Batido. A gente não se apega aos detalhes, mas vê o tamanho do muro lá, como que era. Foi Era o muito muro de uma rápido. cidade. Não estou falando do muro de uma propriedade, não. É o muro de uma cidade, que tinha 12 portas. Verdade. Entendeu? Papai, Então, 52 dias. Então, terminou em 52 dias. Aí, ó, sucedeu, 16, que, ouvindo a todos os nossos inimigos
temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia. Aleluia. Glória para Deus. Então, irmão, Aleluia. Deus está contigo, irmão. Continue erguendo o muro. Entendeu? Continue erguendo. Os inimigos, eles vão vir. Os inimigos vão se levantar. Entendeu? Eu seria aqui medíocre se eu falasse aqui, não, vai ser só vitória. Vai não. Não vai de jeito nenhum. É muita luta, muito choro. Entendeu? E aqueles homens se levantavam contra Neemias. Falaram, ó, eu vou falar para o rei, você está querendo ir dar um golpe, né? Quer dar um golpe de Estado, né? Os inimigos, eles são baixos, irmão, eles nos caluniam, né? Eu estava pensando hoje, irmãos, quantas pessoas que são acusadas injustamente, né? E que não tem nem como se defender. E quantos que morreram, né? Acusados sem a chance de se defender. Somente naquele dia eles vão receber a coroa da justiça, que é para os injustiçados. Ali eles vão receber a vitória deles. Mas é assim mesmo, a nossa vitória, irmão, ela está nas mãos do Senhor. Tá? Então, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Continue erguendo os muros aí, que o Senhor, Ele com certeza vai dar a vitória maior em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, né? Deus continua.